Oi meninada, tudo bem? Estamos a mais uma aula. Nós estamos falando do grande Machado de Assis. Onde está isso, tio? A gente está na apostila 5, na página 62. Dá uma pausa aí para você ir até a página 62 da apostila 5. Pronto? Pegou? Então a gente vai continuar conversando sobre o Machado de Assis. Nas últimas aulas, nós falamos sobre as características das obras realistas do Machado de Assis. Lembrando que ele tem uma primeira fase que é romântica, a gente não vai estudar essa fase romântica, a gente está estudando realismo. E ele tem uma fase realista, que é a que faz a fama dele de maior gênio da literatura brasileira e um dos maiores gênios da arte brasileira e mundial. Camaradinha não é pouca coisa, né, pequenos? Maravilhoso. E o seu tio gostaria muito que você lembrasse que ele tem 5 romances realistas que são importantíssimos. Nós, brasileiros, deveríamos ler toda a obra do Machado de Assis. É a demonstração da grande capacidade do nosso povo. E os romances realistas é quase que... não sei se a gente pode se chamar de brasileiro autêntico sem ter lido os 5 romances realistas do Machado de Assis. E o seu tio viu aqui na apostila que nós temos 2 que estão em destaque. Lá na página 62 você vai ver em destaque o que eles chamaram, o ângulo chamou de obras significativas do autor. E citaram 2, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu gosto muito que vocês lembrem da data, 1881, 1881. Não é difícil de você lembrar, porque é praticamente a data da revolução literária no Brasil. A gente pode dizer que finalmente nós temos um autor de gênio, da grandeza dos autores europeus, orientais, norte-americanos, com a chegada desse romance realista do Machado de Assis, o primeiro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E depois ele dá um destaque ao considerada a mais importante obra literária do Machado de Assis e o mais importante romance, o mais importante livro do Brasil, Dom Casmurro, publicado em 1900. São obras que, mesmo que a gente não conheça a fundo, nós ouvimos falar, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, desde pequeno. Existem frases dessas obras que ficam na nossa cabeça, existem nomes de personagens que ficam quase que no imaginário popular do Brasil, né? Capitu, será que traiu, será que não traiu? Bentinho, Brás Cubas, Quincas Borba, esses personagens eles fazem parte da nossa história desde sempre. Pequenininhos, e a gente vai aprender, em princípio, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E nós temos aqui na apostila 2 trechos da obra que são interessantíssimos, porque dão bem a característica de como o Machado de Assis escreve. E a gente viu lá em cima que o camaradinha gosta muito do jogo de aparências, a distância entre o ser e o parecer, que seu Gil chamou de hipocrisia. Ele gosta de hipocrisia? Não, ele gosta de fazer uma crítica à hipocrisia da sociedade burguesa. Ele está no século XIX, final do século XIX, né, a obra de 1881, então ele faz uma crítica àquela burguesia daquele momento brasileiro, que era ali muito próximo da abolição da escravatura, que vai chegar 7 anos depois, 1888, e a proclamação da República em 1889. Nós estamos nesse período histórico. Ainda havia escravidão na época em que ele publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas. E essa primeira passagem fala exatamente disso. Há alguns críticos literários que dizem que o Machado de Assis, sendo negro, deveria ter abordado com mais profundidade a questão da escravidão no Brasil, de maneira mais crítica. E outros críticos que consideram que ele fez da maneira mais polida que ele poderia ter feito e mais sofisticada que ele poderia ter feito, que é falando dentro da obra, no sentido de contando história de personagens e no que está no entorno é uma sociedade escravocrata, muito privilegiados e os menos privilegiados sendo mostrados, né? Temos uma burguesia, uma aristocracia que se considera muito grandiosa e meio que ele despe a burguesia e a aristocracia brasileira da sua arrogância, né? Então isso é uma maneira de ele também participar
questionando as questões da escravidão. Ele foi um abolicionista, hoje nós sabemos disso. Talvez tivessem poucos documentos encontrados até então que mostrassem o envolvimento do Machado na questão abolicionista. Hoje temos fotos, temos escritos, temos muitos comentários do camaradinha, e ele era realmente um abolicionista, não tinha como ser diferente. Era negro. E a gente vai ler uma passagem que tem um personagem que é o cunhado do Brás Cubas, que é o personagem central da obra, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, e ele se chama Cotrim. O Cotrim é o cunhado do Brás Cubas, é casado com a Sabina, irmã do Brás, e ele tinha lá uns desejos secretos muito estranhos, que era de açoitar, de machucar os escravos dele. Ele tinha esse prazer estranho. Mas eles consideravam que era qualquer coisa como próxima de efeitos das relações sociais da época. Vou fazer leitura para vocês. Página 62, para o exercício primeiro, é uma questão do Enem. Leitura. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguíam-no de avareza e cuido que tinham razão. Mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude e as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue. Mas além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se, de certo modo, ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria. E não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito das relações sociais. Vocês estão percebendo que ele está tentando fazer o quê? Esconder uma característica de violência, agressividade e desumanidade completa do Cotrim, né? Alegando que era efeito das relações sociais. Isso é o que a gente está falando, né? A hipocrisia de se tentar esconder algo que se faz de equivocado, como se fosse uma característica apenas singular do personagem. A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no amor aos filhos e na dor que padeceu quando morreu Sara. Dali a alguns meses. Prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma confraria e irmão de várias irmandades, e até irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação da avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade de que ele fora juiz mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Quer dizer, o camaradinha participava de algumas irmandades e fora até representante importante de uma dessas irmandades, que praticavam bem, faziam benefícios à sociedade, etc. E ele era importante, tanto que pediram para que fizessem dele um retrato pintado a óleo, uma pintura, e que ficasse na irmandade. Vocês sabem do que o seu tio está falando, né? A gente está falando de maçonaria e outras irmandades beneficentes, inclusive beneficentes, que nós temos na nossa sociedade. Estão vendo o estilo do Machado? Crítico, né? Então nós temos uma crítica bastante sofisticada, porque ele não vai direto ao ponto, não acusa o personagem de ser violento, de maltratar seus escravos e de ser um camaradinha seco, frio, chato pra caramba. Mas ele não diz isso. Ele diz que as questões sociais, as relações sociais exigiam dele que fosse assim. Ele gostava da família, gostava dos filhos. Nossa, uau, que grandes características positivas do Cotrim, né, pequenininhos. E eu não vou responder o exercício que vocês vão responder para mim. O seu tio já respondeu, na verdade, já está tudo respondido. Vocês vão fazer a leitura e vão saber responder, muito bonitinho. Mas eu depois quero que vocês mandem um trabalho para mim. Dia 23, me parece, que eu marquei, 23 de abril. O exercício segundo também do Enem mostra uma outra passagem do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que fala do óbito do autor. Memórias póstumas de Brás Cubas. Então nós temos um personagem chamado Brás Cubas que está escrevendo suas memórias, suas lembranças. Só que memórias póstumas, póstuma significa depois de morto. Então essa é a grande característica da obra. Nós temos um personagem que está morto, lembrando a sua vida, as suas memórias.
Isso é a característica mais criativa, mais notadamente criativa do livro do Machado. Tudo nele é criativo. Mas colocar um narrador, personagem que está morto, está no além, falando de sua vida, é muita novidade. Tio Fábio, mas espera aí, não é uma obra realista? Sim, meus queridos, em nenhum momento esse personagem Brás Cubas, ou mesmo o Machado de Assis, vai se reportar ao pós-vida. Não vai falar o que é alma, o que é céu, o que é inferno, onde ele está. Não, ele vai falar simplesmente do que ele lembra e das suas memórias. Talvez seja interessante que ele tenha feito póstumamente, porque ele pode se despir de medo. Então ele não tem muitos pudores para falar das verdades, dos horrores que ele cometeu na vida dele, das bobagens que andou fazendo na vida dele. Ok, a vaidade do Brás Cubas era tão grande que talvez ele escondesse da gente muitas verdades. Machado não é para qualquer um, não. Machado não é bolinho. Extremamente sofisticado, e a gente tem que encontrar nas entrelinhas as críticas que ele faz à sociedade. Vamos dar uma lidinha? Nós estamos na página 63, exercício número 2, também do Enem, o óbito do autor. Expirei significa morri. Expirei às 2h em uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara do Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava, uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis de última hora a intercalar essa engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Abre aspas. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Ilustre finado, 11 pessoas só foram no enterro dele, compreende? Ironia total, né? Um dos cavalheiros acabou fazendo esse discurso todo, né? A natureza está chorando, as gotas de lágrimas do céu. Na verdade, não era nada disso. Esse camaradinha tinha herdado uma parte da herança do Brás Cubas e ficou um pouco empolgado, felizinho, né? Porque tinha recebido uma pequena quantidade da herança do cavalheiro. Então, nós vamos ter alguns exercícios aqui interessantíssimos. O senhor também já acabou de responder para vocês. Está tudo muito bacaninha, né? Tem um desenho logo abaixo que nós vemos o que seria o enterro do Brás Cubas, né? E vocês vão ter que responder duas questões apenas do Enem relativas a esse trecho. Pequenininhos, o seu tio precisa contar essa obra para vocês. Primeiro a gente concluiu a apostila, vocês vão ter... Concluiu a parte do Machado de Assis nesse sentido do Memórias Póstumas. Agora, eu preciso contar a obra para vocês. Vou contar. Aqui na apostila, na 62, está dizendo assim, Brás Cubas, defunto autor, já sabemos. Então, primeiro ele morreu para depois ele escrever o livro dele. Primeiro defunto, depois autor. E que decide narrar a sua vida. Sociedade, um jogo de interesses, e o humanitismo, a sátira ao cientificismo. Explica melhor, Cláudio? Tá, nós vamos ver aqui naquele tempo, eu pedi para que vocês aprendessem, né, 6 teorias da época que influenciaram muitos escritores realistas. E o Machado de Assis brincava com essas teorias, né? Então ele brincava com o cientificismo da época. Lembram que a gente falou sobre determinismo, a gente falou sobre positivismo, a gente falou sobre niilismo, esses ismos todos. E ele cria então uma brincadeira com o humanitismo. Ele cria uma teoria chamada humanitismo. E a gente já vai entender que eu vou contar a obra para vocês na próxima aula. Até já.